Povo de Deus, continuando nosso propósito, nossos comentários bíblicos e aplicações pastorais em cada livro dos Salmos, ok? Hoje, Salmos de número 22. Nós já temos aprendido que os Salmos, eles são subdivididos, né? Existe o chamado Salmos do Rei, né? Que falam de louvor ao Rei, né? Alguns salmos vai ser oração ao rei, pedido de proteção ao rei, né? Como já falamos no capítulo anteriores, né? E tem os salmos de lamentação, e entre outros salmos, tem os salmos considerados messiânicos. Por que messiânicos? Porque são salmos proféticos que falam de Jesus Cristo, o Messias. Você já aprendeu que a palavra Messias significa ungido. Então, Jesus Cristo, ou seja, Jesus o ungido, o Cristo ali é ungido. Então, ele é o Messias esperado, porque ele é o Messias prometido. Então, os salmos considerados messiânicos são os de números 2, 8, 16, 22 a 24. Então, até 24 aqui, messiânico. 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110 e 118. Ora, tá vendo? Você está numa devocional. Você é uma pessoa que dirige um culto, né? Alguma situação. Pregador, você quer um salmo que fala sobre Jesus? Você tem uma canção que vai falar sobre Jesus? Você pode introduzir aqui, ó. Você já sabendo quais são os salmos que, que são messiânicos, você já pode opa, esses são os salmos messiânicos. Sempre que tiver uma canção para adorar o Senhor no culto, numa direção de culto, uma canção que fala de Jesus, eu posso usar um desses salmos, porque falam profeticamente de Jesus. Tá vendo? Não é aquela coisa que vai dirigir na hora, o que eu vou fazer? Você já tem, você já faz a sua devocional, você já tem o teu momento com Deus, e você vai só trazendo a bagagem, só mantendo a bateria carregada. Nesse negócio de ir para a igreja carregar a bateria. Você mantém a bateria carregada e quando precisar usar o carro, a bateria já está carregada. Percebe? Então, esses são os salmos messiânicos. Esse capítulo 22 é um salmo messiânico. E é sempre importante nós lembrarmos de tentarmos entendermos primeiro a realidade histórica lá do passado, lá do salmista, tentar perceber a realidade de lá, para depois trazer essa história para cá. Porque normalmente a pessoa, quando vai ler a Bíblia, ela já interpreta a Bíblia pensando na realidade de hoje. Mas a interpretação correta, primeiro eu tenho que pensar na realidade de lá, de como eles enxergaram aquele texto. Qual é o contexto que o salmista está ao escrever aquele salmo. Aí depois que eu entendo um pouquinho de lá, eu trago o salmo para cá. Eu interpreto, eu aplico, né? Nem sempre é tão fácil entender o contexto lá, mas essa pesquisa, essa preocupação, ela é importante porque é muito esclarecedor quando primeiro você tenta perceber a realidade lá. Portanto, qual é a realidade lá? Como eu falei, nem sempre é muito fácil. Aquela realidade lá, ela tem basicamente duas possibilidades de lá. Duas não, duas ou três possibilidades. A possibilidade de um ambiente onde a pessoa, ou grupo de pessoas, ou a nação está diante de inimigos externos, né? Esse inimigo externo provoca mal a essa pessoa, a esse povo, ou a essa pessoa, ou a uma pessoa no caso, e ele busca Deus para o livramento. Esse é o primeiro ponto do contexto lá. Uma segunda possibilidade do contexto, que os estudiosos procuram entender o contexto lá, esses inimigos não seria inimigo numa questão externa, mas inimigo do próprio povo, né? Porque os relatos bíblicos mostram, por exemplo, um Davi, né? Mostra o Davi sendo perseguido por Saul, sendo perseguido por sua própria família.
você vê a divisão do reino ali. Então você vê muita briga entre eles mesmos por causa de interesses políticos. Então é uma perseguição que pode acontecer de maneira externa como de maneira interna ou ambas as partes. E um outro contexto aqui que o Salmo possa estar retratando, segundo os estudiosos, é o contexto de alguém que está em uma situação de enfermidade. E me parece que esse terceiro contexto é o mais próximo, é o que retrata melhor o contexto daquela época. Então, alguém que está em uma situação de uma enfermidade mortal. Ele busca o Senhor o livramento dessa enfermidade. Percebe? Então isso é muito importante. Bom, qual seria que os estudiosos ficam naquela, uns falam, acho que tem mais a ver com o contexto de perseguição externa. O outro, não, eu acho que tem mais a ver com o contexto de perseguição interna. Não, aí não é nem interna, é uma questão de perseguição, não, é uma questão de enfermidade. E algum outro estudioso, teólogo, até pode mesclar, acho que é um pouquinho de cada um. Então, depois que você pega esse contexto geral, aí você vai falar o quê? Vai tentar interpretar. Percebeu? Isso é muito importante. Olha aqui, por exemplo, para ficar mais claro essa questão aí, olha o título aqui na minha Bíblia, nessa nossa introdução aos Salmos. Olha o título aqui na minha Bíblia, Plenitude, sobre esse salmo. Ó. Sofrimento e vitória do Messias. Só que esse título aqui, Sofrimento e Vitória do Messias, ele já é um título que você já aprendeu, que não faz parte do original, mas é uma maneira que o editor aqui, ao citar, ele está dando uma interpretação para você. Aqui ele já está falando basicamente pensando em Jesus, já está interpretando para o dia de hoje. Né? É bem verdade que ele pode ver também a questão lá do rei lá daquela época, né? Que o Messias aqui é o Cristo hoje, mas no passado é qualquer líder ungido por Deus. Nesse caso, o rei. Mas me parece aqui que o editor aqui do texto, né, os editores, está pensando aqui já na questão do próprio Cristo. Aí continua aqui, ó, sofrimento e vitória do Messias. Na minha Bíblia, de repente na tua Bíblia é um pouco diferente. Ao mestre de canto, segunda melodia. Então, esse, você já sabe, os salmos são hinos, né? Aqui nós só temos só a letra, nós não temos a música, mas aqui nós temos a letra. Então, essa letra aqui, esse hino aqui, foi enviado ao mestre de canto, ou seja, hoje seria o quê? O regente do coral, né? O líder que lidera a parte musical. Segunda melodia, Corça da Manhã. Então, esse Corça da Manhã aqui, por que está colocando aqui Corça da Manhã? Porque os estudiosos, ao pesquisarem os originais, vê que os originais ele tem várias possibilidades de interpretação, né? Então, Corça da Manhã aqui, segundo o original, para esse editor aqui, é mais próximo do que pode parecer a realidade lá, porque nós estamos numa distância muito grande. E aí os estudiosos eles procuram estudar para entender esse texto. E é aí que está a riqueza da palavra de Deus. E é aí que está a riqueza de um grupo de pessoas de igreja que procuram juntos pesquisar a palavra de Deus. Fica muito mais rico, porque cada um traz uma visão diferente e cada vez mais se aprofundando. Coça da manhã. Por que coça da manhã? Ora, coça da manhã aqui no caso é a ideia de uma coça, um animal que está fugindo. Está fugindo da sua presa, está fugindo do seu opressor, de alguém que quer o matar. Ele está diante, a coça que está diante do perigo. Percebe? Aí coloca isso lá. Por que o editor está interpretando isso aqui como coça? Porque o contexto lá pode ser de opressão externa. Então, quem está em opressão está como uma coça, em perigo. Pode ser interno. Quem está sendo perseguido internamente está como uma coça, em perigo. E pode ser uma enfermidade. Quem está em enfermidade mortal está em opressão diante da enfermidade e precisa de livramento do Senhor. Percebeu? Porque está escrito coça aí. Né? E aí existe outras possibilidades. Pode ser, na verdade, uma indicação outra de um instrumento musical.
pode ser, na verdade, uma alusão a dores do coração. Tem alguma interpretação. E os editores aqui estão entendendo que o melhor contexto aqui é coça do animal que foge diante de um perigo iminente de morte, de perseguição. Ok? E se jogar isso para o Messias também, o Cristo, é a mesma coisa. Ele está diante do Império Judaico, Império Romano, e está diante dos líderes judaicos que querem o matar. E ele necessita do apoio e do livramento de Jesus. Tanto é que na angústia, daqui a pouco nos capítulos, no comentário, vamos falar sobre isso, na angústia ele clama, né? Se for possível, passe-me de mim esse cálice, porque ele está em angústia. Ele sabe que os perseguidores dele estão à porta, querem o matar. Ele sabe do sofrimento. A morte está diante dele. E isso angustia. Percebe? Então, é a coça da manhã. E aí, encerrando essa introdução, nós temos aqui duas divisões desse Salmo capítulo 22. Primeiro, do capítulo 1, isso aqui é comentário de Champre, tá? Aqui eu estou fazendo comentário de Champre. Versículo 1 ao versículo 21, o clamor da alma turbada, um apelo ao Pai. Tá vendo? O clamor da alma turbada. Turbada por quem? Por perseguição externa, ou por perseguição interna, ou por uma enfermidade mortal. Né? Capítulo 1 ao 22, é um clamor. Aí do capítulo 22, do versículo 22 ao versículo 31, a ação de graça da alma triunfante. Aí então, Deus já respondeu, Deus já protegeu, já aconteceu todo o projeto de Deus sobre a vida da pessoa, Deus deu o livramento. E então há um louvor. Se aplicado ao Messias, ele está em angústia, a morte vem, mas ele vence essa morte. Ele passa por a dor, mas ele vence a dor. Onde está a morte? O teu aguilhão. É isso? Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos vencer também. Aleluias. Essa é a nossa introdução e agora nós vamos para alguns comentários dos versículos do capítulo 22 do livro de Salmos. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e comentar em nosso canal. Aqui, Pastor René Ricardo.